Espírito Santo, Amém. eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Antes de mais, quero anunciar-vos aquilo que já sabeis, mas convém relembrar que no próximo domingo, de hoje a 8 dias, é o grandioso e sublime, majestoso, admirável, belo e a não faltar, o Santo Domingo de Ramos, a entrada de Cristo, do Senhor nosso Deus, em Jerusalém. E espero encontrar-vos a todos e a todos os vossos familiares e amigos e amigas, aqueles que hoje não puderam vir, que estejam no próximo domingo. Peço também a todos, aqueles que ainda não se confessaram, que jejuem, que orem, que relembrem os seus pecados e que venham à confissão no próximo domingo. Ou em vésperas, no sábado, à vésperas, às 7 da tarde, aqui na igreja, na catedral. Quem puder vir ao sábado, confessa-se ao sábado. Aqueles que já se confessaram hoje, confessem-se novamente no próximo domingo, os que vierem. Confessem-se na quinta-feira santa e no sábado santo do Senhor. E os que não puderem vir quinta-feira santa, peçam para se confessarem no dia do enterro do Senhor, na sexta-feira santa. Estão cá os Sr. Antidórios, estou cá eu, estão cá os Srs. Padres. É importante, queridos irmãos e irmãs, para sermos um dia semelhantes àquela sobre a qual eu vou dizer duas ou três palavras, para sermos iguais, semelhantes, pelo menos, a Santa Maria do Egito, nós temos que saber quem somos. E só sabe quem é aquele que se arrepende dos seus pecados. E não há outra forma, amados irmãos e irmãs, de nos arrependermos dos nossos pecados, não sendo passando pela confissão. Porque eu arrependo-me dos meus pecados, mas se não tiver Cristo diante de mim para os confessar, sozinho no meu quarto, ou no silêncio do dia de trabalho da minha vida, por mais que eu fale com Deus, a não ser que na sua natureza humana Cristo venha falar comigo, o que é raro, só com os maiores, entre os santos isso acontece. Então, normalmente, o que é que acontece? Eu falo e ouço o silêncio. Não estou a dizer que Deus não me ouve. Estou a dizer que eu sou indigno de ouvir a palavra do Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, se eu não me confessar diante de Cristo, ali que está no colo da Mãe de Deus, com o bispo Teodoro, com um padre, um senhor, arcipreste, mandatado pela Igreja para ser testemunha do que eu estou a confessar a Cristo. Porque eu não me confesso ao bispo, nem ao padre. Eu confesso a Cristo. O bispo ou o padre são testemunhas da Igreja, testemunhas do que eu estou a dizer, eu que me confesso. Mas depois, como nós não ouvimos a voz de Deus por nossa indignidade, então nós precisamos que a voz de Deus se faça ouvir através da Igreja. E através da Igreja, através da voz do sacerdote, que no final de ouvir escutar o que eu disse a Cristo, me absolve dos meus pecados. Ou os retém, se os pecados forem alguns estranhos, que precisem da presença do templita ou do patriarca ou do chefe de igreja. Bem, para vos dizer, é de crucial importância, queridos irmãos e irmãs, que nós nos aproximemos no dia da ressurreição do Senhor, no sábado santo, com a veste branca, alva, do nosso batismo. Lembram-se? No dia em que fomos batizados, nós vestimos uma túnica branca. Essa túnica branca, exterior, que é aquilo que pomos por cima do corpo, é a imagem do que está dentro, do que está por trás da alma, do que está dentro da nossa alma, do nosso coração. É essa brancura que nós devemos apresentar no dia da ressurreição do Senhor. Mas o dia da ressurreição de Cristo não é só na Páscoa. Cristo ressuscita em todos os momentos da nossa vida, de forma permanente. A ressurreição de Cristo não é uma coisa que começou e acabou. É permanentemente presente em nós. Por isso, em todos os domingos, na Sagrada Liturgia, o Senhor ressuscita. Em todas as liturgias, o Senhor ressuscita. Porque em todas as liturgias, em todos os milhões de liturgias que existem, celebradas desde há 2000 anos até hoje, há uma só liturgia, a única, que é aquela que Cristo celebrou na última ceia com os apóstolos. E quando nós celebramos hoje aqui, ou celebrarem outros daqui a 100 anos nesta igreja, ou aqueles que já celebraram há 500 anos atrás, ou há 1000 anos atrás, noutras igrejas, e celebram, vejam quantas liturgias, quantas missas, liturgias não existem no mundo todo, todos os dias, todos os domingos, mas só há uma liturgia.
Quando nós começamos a celebrar a Sagrada Liturgia, nós entramos na atemporalidade da última ceia, ou seja, saímos do nosso tempo presente, ainda que continuemos aqui, mas espiritualmente nós estamos com Cristo. Há 2000 anos atrás, quando o Senhor distribuiu o seu próprio corpo e o seu sangue aos apóstolos. Orai pelos vossos irmãos, todos e irmãs. Estar em igreja, somos isto. Isto é a igreja, somos nós todos. Dentro deste templo que protege a igreja que somos nós, somos igreja porque nos interessamos pelos nossos irmãos e irmãs. Somos igreja porque queremos amar mais do que amamos. Somos igreja porque queremos ser cada vez mais semelhantes a Cristo e à sua Santíssima Mãe, a Virgem Maria, que foi a primeira a trilhar, a pisar o caminho da salvação. Ela é a mãe do Salvador e é a primeira a ser salva pelo Salvador, que é o seu próprio Cristo. E pegando nisto, quero dar-vos um exemplo de Santa Maria do Egito. Domingo, hoje, que é o dela, antes do Domingo de Ramos. E esta senhora, mulher santa, que não começou por ser santa. Maria do Egito começa por ser uma senhora do mundo, uma mulher dissoluta, uma mulher que se interessava pelos prazeres e pelas luxúrias deste mundo. E assim viveu até aos seus 99 anos, até aos seus 29 anos. E um dia, mais com o espírito de turista do que propriamente de peregrina, ela vai a Jerusalém. Vai a Jerusalém e vai num barco, não interessa a história, os detalhes, é cheio de milhões de detalhes, ficamos aqui até à noite para contar a história riquíssima da vida de Santa Maria do Egito. Bem, ela vai a Jerusalém, mas não era, porque é que eu disse com o espírito mais de turista do que o espírito de peregrina? Porque ela não ia muito segura e certa do que ia fazer. Foi com uma quantidade de pessoas, porque era a exaltação da Santíssima Cruz, havia milhares de peregrinos e peregrinas, e ela foi. Mas o espírito com o qual ela se aproximou da igreja, onde era venerada a cruz, Nosso Senhor Jesus Cristo, não era talvez o espírito mais consentâneo, que estivesse mais de acordo com aquele momento e com aquele espaço. E ela tenta passar através da porta da igreja e não consegue entrar. Não há ninguém que a impeça, ninguém a empurra naquele momento. Mas há uma força invisível que a impede de dar um passo. Ela tenta e não consegue, bem, e ficando ali de repente sim. Aí então a multidão que entrava e saía leva como uma onda. Leva os navios ou os barcos para o meio do mar. E ela ficou cá fora, esperando, pensando, porque é que não podia entrar. Passado um tempo ela volta a tentar e de novo ela não consegue. Até que de repente ela tem a noção de quem é e a noção de quem estava naquela cruz, que era o próprio Cristo. Tem a noção de que o Salvador, naquela cruz, abriu uma fonte de vida naquela cruz, que primeiro foi regada com o sangue de Cristo. Maria do Egito vê aquele sangue de Cristo que inunda aquela cruz transformar-se numa fonte de vida que ela nunca tocou até então, vida que ela nunca tinha vivido, vida que ela passa a querer viver. E ela dirige-se à Mãe de Deus, ao ícone da Santa Mãe de Deus, Mãe de Nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, Verbo encarnado, e pede-lhe que não considere os seus pecados, mas que se a deixar a ela, Maria do Egito, beijar aquela cruz onde o Salvador conquistou a vida para todos nós, ao longo de todos os tempos e para todos os tempos, que ela nunca mais seria a mulher antiga que foi até chegar àquele momento. E a verdade é que, a certa altura, terminando, não foi só isso que ela disse, orou, pediu a Deus e à Mãe de Deus mais coisas, ela manifestou todo o seu arrependimento, toda a sua tristeza por ter vivido como tinha vivido até então. E ela entra finalmente e abraça-se à cruz e pede a Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, que lhe perdoe os pecados. E conta sucintamente a Cristo tudo o que ela tinha feito, tudo o que ela andava a fazer. E diz a Nosso Senhor Jesus Cristo que vai cumprir o que prometeu a sua mãe ali, antes de conseguir entrar à porta da igreja. E quando ela se levanta, depois de beijar novamente a cruz de Cristo,
para sair da igreja, ouve a voz da Mãe de Deus que lhe diz: Maria, passa para lá do Jordão, era o Rio Jordão, passa para lá do Jordão e encontrarás paz. E Maria do Egito agradece a Santíssima Mãe de Deus, ouve essa voz, que ela sente que é da Mãe de Deus, a Santíssima Virgem Maria, e sai. E quando sai da igreja aparece um senhor que lhe entrega 3 moedas. O senhor que ela nunca viu de lado nenhum. Ela recebe as 3 moedas, agradece muito e compra 2 pães. E aproxima-se. E pergunta a esse senhor que lhe dá as 3 moedas: para que lado? Para que lado? Para leste? Para norte, sul, este, oeste? Onde é que ficava o Jordão, o Rio Jordão? E o senhor lhe indica, ela lá vai, e quando ela atravessa o Jordão, leva só aqueles 2 pães com ela. E entrou no deserto. Um deserto que ela desconhecia, queridos irmãos e irmãs. Maria do Egito nunca tinha sequer cheirado o odor do deserto. Vivia naquela vida das cidades, naquela vida de entregue aos amores mundanos. E de repente ela muda radicalmente a sua vida. Claro que só por misericórdia de Deus isto é possível. Nós muitas vezes pensamos, e pensamos bem, que não temos capacidade para mudar nada na nossa vida. Que não temos capacidade para entrar no reino dos céus. É verdade, não temos. Nem para a primeira, nem para a segunda coisa. Mas temos a capacidade de mudarmos a nossa vida se nós quisermos mudá-la. Claro, eu quero e vejo que não tenho força para fazer o que eu quero que seja mudado. Mas eu peço a Deus, como Maria do Egito pediu à Virgem Maria. E então, não sou eu que consigo, eu quero, mas não tenho força para pôr em prática, para construir, para edificar, para fazer o que eu quero fazer. Então eu peço que Deus faça em mim, comigo, como Maria do Egito pediu. Então já não sou só eu, é Cristo em mim, porque eu quero, e eu peço a ajuda, a presença, o amor de Cristo em mim. Então o Senhor opera em mim, Ele próprio faz comigo o que eu sozinho não consigo. Ninguém se salvaria, amados irmãos e irmãs, ninguém de todos os tempos, ninguém entraria no reino dos céus, a não ser por misericórdia de Cristo. O que é isto de misericórdia? Por amor, porque Ele conquistou-nos na cruz o que Maria do Egito vê naquela cruz que a apaixona. Ela nem tinha noção do amor e da vida que exalava da cruz de Cristo, até sentir que não podia viver mais sem abraçar a cruz de Cristo. Só quando ela abraça aquela cruz de Cristo, não foi só no momento em que chorou aos pés da cruz, durante meia hora ou 2 horas. Ela abraçou aquela cruz e quando se desabraçou, perdoai-me o termo, dela, e saiu à igreja e foi para atravessar o Jordão, ela continuou abraçada à cruz, porque ela nunca mais voltou à vida que ela tinha. Ela abraçou de tal forma a cruz de Cristo que a partir daí ela é, e tudo faz para ser um outro Cristo, vivido nela própria. E ela mesma, em cada ato da sua vida, a imagem permanente, a semelhança permanente daquele caudal de amor que era o próprio Cristo. Como eu vos disse, nós não conseguimos sozinhos. Maria do Egito também não conseguia sozinha. No entanto, ela consegue tudo, no deserto. E ela não foi para o deserto protegida logo por Deus, e isto, porque às vezes nós pensamos, bem, foi para o deserto, Maria do Egito, protegida, abençoada pela Mãe de Deus, e pronto. E assim, pronto, ela conseguiu. Não esquecemos que quando Maria do Egito vai para o deserto, ela vai lutar com toda a memória das suas paixões antigas. Quando Maria do Egito ultrapassa o Jordão e vai para o deserto, ela vai lutar com toda a memória das camas boas, aveludadas e com almofadas de penas de pavão, onde ela dormia, e no deserto punha a cabeça em cima de pedras. Quando trincava aqueles 2 pães duros, que nem pedra de granito. E ela diz, quando São Zósimo, monge, mais tarde a visita, já depois, no final da vida, já ela está há 47 anos no deserto, com mais 29, que ela viveu fora do deserto verde, já teria os seus 78 anos. Nessa altura, a propósito da pedra, a propósito do pão duro, Zósimo pergunta-lhe o que é que ela comeu. Foi quando ela lhe contou a história daqueles 2 pães.
E ela disse que durante muitos anos só teve aqueles 2 pães. Só que os pães do deserto ficaram duros que nem granito, que nem pedra. E ela ia roendo qualquer coisinha e aquilo durou uns anos. Vede, Maria do Egito teve, voltando à luta dela no deserto, não foi algo simples. Vou para o deserto, vou rezar e agora sou feliz. Não! Foi um desastre. Foram um desastre para Maria do Egito os primeiros anos. Desastre no sentido de que ela teve que lutar contra o seu corpo, contra o seu intelecto, contra as suas memórias, aprumar o seu corpo e a sua vida para poder dar o alimento correto à sua alma. E o corpo revoltava-se contra Maria do Egito, porque o corpo de repente começa a ter que suportar temperaturas de 50 graus durante o dia e de menos 25, menos 30 durante a noite. E à medida que os meses e os anos vão passando, aquelas vestes com que Maria do Egito entra no deserto vão se tornando em farrapos, vão se rasgando, vão se estragando, vão caindo aos pedaços. E ela suportava temperaturas, como qualquer pessoa que vive no deserto, de mais 50 graus durante o dia e talvez menos 25, menos 30 durante a noite. Só que os beduínos têm tendas e têm pele de camelo para, no meio delas, se aninharem. Maria do Egito não tinha. E ela diz a São Zósimo mais tarde que muitos momentos houve em que ela desmaiava. Sabe, desmaiava quando acordava, porque quando perdia os sentidos não sabia se estava viva ou se estava morta. Era duro. Ela tinha fome e lutou contra a fome. Ela tinha saudade dos amores antigos que o demónio impunha. Olha aquele homem que tu amaste, e aquele e o outro, e o castelo dele, e os palácios, e os cavalos, e os corcéis, e tudo. E ela teve que lutar contra isso. E não era lutar comparando uma carroça menor com uma carroça melhor, com um quarto mais ou menos, com uma caminha simples, com uma cama de luxo. Não. É essa memória luxuosa com o deserto de areia, cálido durante o dia e gélido durante a noite. E sem ver um animal, que ela diz a São Zósimo, já depois de estar há 47 anos no deserto, 48, que nunca tinha visto um animal. É normal ver, nem que seja um lagarto. Ela nunca viu. Era a solidão absoluta. Só ela e Deus. Mas inicialmente ela não tinha, nos primeiros 17 anos, 17, quase 20, nos primeiros 17 anos dela, da vida no deserto, ela sentia a presença de Deus. Mas não como vem a sentir mais tarde. Ela sentia a presença de Deus e via os demónios em torno dela, que queriam que ela abandonasse o deserto. E tudo faziam perturbando o seu coração, a sua memória, levando-a a pensar que estava a matar-se, porque ela olhava para o corpo e só via peles, até a pele que lhe cobria os ossos, se pudesse, tivesse perna, fugia do corpo de Maria do Egito, porque ela estava pele e osso, emaciada, sabe o que é? Magrérrima, eram ossos, só com pele. Fisicamente era um monstro. E o demónio fazia com que ela se lembrasse do tempo em que ela era uma mulher formosa, bela. Para quê? Para lembrar Maria do Egito da vaidade. Para que, pensando ele, o demónio, incutindo vaidade a Maria do Egito, ela quisesse voltar ao mundo para engordar e as carninhas que tinham sido sugadas pelo deserto voltassem a cobrir aqueles ossos. Mas Maria do Egito conseguiu. Como eu disse inicialmente, sozinha? Não. Pedindo a Deus que fizesse com ela o que ela sozinha não conseguia fazer. É isto, queridos irmãos e irmãs, que nós devemos pedir a Deus. A quaresma, a grande quaresma toda, estamos no final, já falta só a próxima semana e depois entramos na Semana Santa. A grande quaresma serve para isto mesmo, para que nós tomemos pulso ao deserto na nossa vida. Se nós quisermos deserto na nossa vida, porquê o deserto? Porque na nossa vida sem deserto, olhem os ruídos, só há ruídos, só há barulho. Como é que nós conseguimos ouvir Deus no meio de tanto barulho? Se nem conseguimos ouvir os nossos pais, nem conseguimos ouvir os nossos filhos e irmãos, nem os nossos amigos. E quando digo ouvir, não é só ouvir a voz deles no nosso ouvido, não. Ou quantas vezes, digo eu, não conseguimos ouvir os nossos pais no silêncio do abandono a que os votamos. Quantos filhos não visitam os pais e as mães já velhinhos? Ainda têm carnes que Santa Maria do Egito não tinha. É verdade.
não vivem no deserto, para além do Jordão, mas vivem num deserto pior, porque Maria do Egito esperava Deus todos os dias. E os pais também esperam Deus, os nossos pais, as nossas mães. Mas antes de Deus chegar, esperam que os filhos estejam com eles para juntos esperarem Deus. E muitas vezes ficam a olhar até à morte o filho e a filha que não chegam. O filho e a filha que nunca mais vão visitar aquele pai, aquela mãe, só porque já têm 80 anos, 85, ou 90, ou porque estão enfermos e incomodam os filhos para os passeios que querem dar, que o pai está na cadeira de rodas, ou a mãe está acamada. E então os netos, seguindo o exemplo dos pais, muitas vezes ainda são piores que os pais. Mas talvez menos culpados, porque o exemplo vem de cima. Então lembremos-nos que o deserto de Maria do Egito é também para nos lembrar o deserto, não só o saudável, o deserto como o de Maria do Egito, é um deserto saudável, é um deserto onde eu vou banhar-me, tomar banho no amor de Deus. Mas nós, muitas vezes, não vivemos no deserto porque não queremos coisas difíceis, mas atiramos aqueles que deveríamos amar para o deserto, o nosso abandono. Também é deserto lá onde não há amor. Também é deserto lá onde não há comida, nem um carinho, nem um afeto, nem um afago, nem uma palavra amiga. Isso é deitarmos, vomitarmos, votarmos, entregarmos, lançarmos os nossos irmãos e irmãs ao deserto. Só que eles sentem-se abandonados e não têm a força ainda de Maria do Egito. E nesse abandono, ao qual os votamos, muitas vezes eles também abandonam Deus, por culpa e responsabilidade nossa. Porque não vêem no abandono ao qual foram votados a possibilidade de amarem a Cristo. Ficam apenas cegos pelo nosso abandono e culpam Cristo e culpam Deus, como nós fazemos tantas vezes na vida, e infelizmente não fazemos. Temos uma doença, e porquê é que Deus não cura? Perdi o emprego, e porquê é que Deus não me permitiu que eu mantivesse o meu emprego? Estou desempregado há 2 anos, porquê é que Deus não me arranja um emprego? E milhões de outras coisas. Em última instância, Deus é sempre o nosso culpado. E não é verdade, queridos irmãos e irmãs. O único que não é culpado é Deus. Porque nós muitas vezes pensamos que batemos à porta e Deus não nos ouve. Olhamos para os íconos e temos um olhar de volta, de ícone que nos olha em silêncio. Rezamos e não ouvimos a voz dos santos e dos anjos, muito menos a de Deus, e pensamos que Deus não está lá para nós. A verdade é que Deus está. A verdade é que Deus ouve. A verdade é que nós não temos ainda um coração disponível para abraçar o deserto como Maria do Egito abraçou, para abraçarmos o Pai que não visitamos há 3 anos, e queremos entrar no Santo dos Santos sem nos reconciliarmos com os nossos irmãos. Maria do Egito reconciliou-se com ela própria, reconciliou-se com Deus, abandonando tudo que não era bom para a vida dela. Nós queremos que Deus esteja presente nas nossas vidas, mas não queremos abandonar nada. Porquê? Porque passamos a vida a fechar a porta a Deus. Todos os dias da nossa vida nós passamos. Deus bate à nossa porta e nós fingimos que não ouvimos. Mas nós sentimos que Deus está a bater à nossa porta. Nós sentimos e sabemos que é Ele, através da voz do irmão, através do pensamento que não é nosso, que Deus pôs no nosso intelecto. Nós sabemos, através de uma memória que nos vem de algo que havíamos esquecido. E não é só porque é importante lembrar aquilo que esquecemos, é porque naquele momento em que lembramos algo, esse algo foi posto na nossa memória por Deus, e é uma forma de Deus estar a bater à nossa porta, para nos lembrar o que temos de fazer, e nós fingimos que não ouvimos Deus bater à nossa porta. Porquê? Porque sabemos que se deixarmos Deus entrar na nossa vida, repito, se deixarmos Deus entrar na nossa vida, nós começamos a pensar, bem, se Cristo entra na minha vida, lá vou eu ter que deixar de fazer uma quantidade de coisas que eu gosto. Se Cristo entra na minha vida, lá vou ter eu que estar disponível para ir lá onde não me apetece. Se Cristo entrar na minha vida, nunca mais vou ter paz. Nunca mais vou ter paz. Pensamos nós que paz é fazermos o que queremos.
Nunca mais vou ter paz, penso eu, se Cristo encontrar na minha vida. Porque Ele, pensamos nós, Ele, que é Deus, vai querer que eu seja como Ele. E eu gosto tanto de fazer estas coisitas que eu faço, e depois já não posso fazer, e vou ser infeliz. Então é nesse sentido que Cristo, Deus vem perturbar a minha vida. Para que Deus não perturbe a minha vida, eu finjo que não ouço. Triste que eu sou, amados irmãos e irmãs, porque é tudo o oposto. Se Cristo entrar na minha vida, é aí que eu vou encontrar paz. Se Cristo entrar na minha vida, vou deixar de perder tempo em tantas coisas, 90% se calhar das que fazia, e vou deixar de fazer para passar a dedicar esse tempo a algo que valha a pena. Mas eu penso que essas coisas são o que é fundamental, por isso não quero que Deus entre na minha vida. Mas se Ele entrar, fica só o que é bom na minha vida, o que é saudável, o que é são, o que me conduz ao reino dos céus. E foi o que Maria do Egito fez, queridos irmãos e irmãs. Ela abandonou todas as coisas, não 90%, 100%. Abandonou até casa, abandonou o espaço territorial, passou para o outro lado do rio, levou 2 pães e não sabia se ia morrer quando acabassem os pães, se ia encontrar alguma comida, que ela encontrou risos, era o que ela comia, quando havia. Ela abdicou de tudo. Nós não temos que ir para o deserto, apanhar o avião e ir até Israel e atravessar o Rio Jordão. Não é essa, provavelmente, a missão de cada um de nós. Mas atravessemos o Jordão das nossas vidas. Há coisas que temos que mudar. Não vamos conseguir mudar tudo o que Maria do Egito mudou. Nós não somos Maria do Egito. Nós não podemos copiá-la. Aquela é a missão dela. Mas também não podemos refugiar-nos e desculpar-nos com isto. Eu não sou Maria do Egito, a missão dela era aquela, eu não tenho nada a ver com isso. Tenho que descobrir qual é a minha missão, qual é o meu rio. Já sabemos que não será o Jordão. O Rio Jordão era o rio de Maria do Egito para ela ultrapassar. Qual é o rio que eu tenho que passar para a outra margem? Qual é o deserto no qual eu tenho de entrar? Quantos pães eu tenho de levar? 30? 3.000? Nenhum? Peras? Tenho que descobrir. Como é que isso se descobre? Orando. Como é que se ora? Matando os pensamentos quando começamos a dialogar, a rezar. O que é que nós fazemos? Tens por experiência isso. Quando começamos a rezar, vem 1000 pensamentos. A cabeça, que já tinha alguns, enche-se como um vulcão cuspido lava. Tudo o que é pensamento se aninha, faz ninho, senta-se na nossa memória e no nosso intelecto, como se o intelecto e a memória fossem um colo para as ervas daninhas. E na oração, dizem os padres do deserto, vê como é difícil. Por isso precisamos de ajuda. Os padres do deserto dizem que ninguém ora se tiver a cabeça cheia de pensamentos. Ou seja, se eu estiver a rezar e passar um pensamento pela minha cabeça, o gato subiu ao telhado, um pensamento. De repente vem uma imagem, uma borboleta a voar. Segundo os padres do deserto, são exemplos pequeninos. Não estamos a rezar e a nossa oração não chega ao altar de Deus. Não estamos a rezar e a nossa oração não chega ao altar de Deus. Vede a dificuldade que é. Agora, vamos então desistir. Qual de nós consegue orar sem que os pensamentos venham à nossa cabeça, como diz o povo, à nossa memória? Possivelmente nenhum, ou muito poucos, ou muito poucas. Então não desistamos. Ainda não conseguimos tirar todos os pensamentos da nossa cabeça. Vamos tirar os que pudermos. Vamos amar, concentrar-nos, ir para a oração. Sabem o que é que ajuda? Para que os pensamentos não nos sufoquem quando começamos a orar, é irmos para a oração sem rancores no nosso coração, sem memória, arreliei com o meu irmão às 2 da tarde, por exemplo, e vou rezar às 6. Mas está lá aquela memória da arrelia. Quando vou rezar, se me lembrar que me arreliei, quer dizer, me zanguei com o meu irmão ou irmã, paro, ponho o rosário ali, diante do oratório, pego o telefone, pego no carro e vou ter com o meu irmão e pedir perdão. Perdoa-me, irmão, porque eu estava ainda no meu coração, tinha tristeza em função de ti. E depois de pedir perdão, venho, uma hora depois, pego o rosário e rezo. Isto é um exemplo para podermos ter paz, para que Deus venha até nós quando oramos. Porque é suposto, quando eu me sento, no mundo, quando eu paro debaixo de uma árvore e alguém vem ao meu encontro, é suposto que essa pessoa me alcance, porque eu parei no trajeto, ao fim de 10 minutos,
ou 15, ou 1 hora, quem vinha de longe, cheguem, se eu estiver ali, vê-me. E se calhar até me cumprimenta. Deus precisa que nós queiramos parar junto dele. Vede, os gatinhos pequeninos param junto de suas mães. Os passarinhos param nos ninhos. Porquê? Não saltam dos ninhos antes de tempo. Se não morrem, estatelam-se no chão. Só saem na altura justa. Os passarinhos só voam e saem do ninho quando o pai e a mãe lhes dão indícios de que o podem fazer. Vão preparando-os, alimentando primeiro, alimentam-nos para eles saírem fortalecidos, para que as asinhas tenham força para um dia poderem voar. Nós também precisamos, para um dia podermos voar para o reino dos céus, como Maria do Egito voou. Precisamos de aprender a voar como os pássaros, de aprender a voar como Maria do Egito aprendeu. E para isso temos que atravessar o Jordão, não sobre as águas, como ela atravessou. Maria do Egito, quando entrou no deserto, foi de barco, atravessou o Jordão. Só para terminar, quando 47 anos depois ela vem visitar Zósimo, à outra margem do Jordão, São Zósimo ficou preocupado, até agora ela está ao outro lado e não tem barco, e de repente vê Santa Maria do Egito abençoar as águas e vê-a atravessar o Rio Jordão por cima das águas, como Cristo tinha feito perante os apóstolos. E Zósimo viu que isto era apenas uma aprendizagem para ele, Zósimo, para que, vendo que Maria do Egito fez o que Cristo fez 500 anos antes, porque Maria do Egito é meados do século V, princípio do século VI, ou 400 e tantos anos antes, Cristo tinha andado sobre as águas. E Zósimo vê que 450, 500 anos depois, outra semelhante a Cristo, outra portadora de Cristo, anda também sobre as águas. E Zósimo tinha dúvidas. E as dúvidas passaram. E ao ver aquela imagem de Maria do Egito, ele teve a certeza, ele próprio ouviu uma voz dentro dele que disse: como Cristo andou, Maria andou sobre as águas, e tu também podes andar. Zósimo, se quiseres ser como o Filho de Deus, se quiseres ser transportadora do Filho de Deus, como Maria, que tu veneras, tu também podes. E Zósimo, pai Zósimo, que era monge, não se tomou de vaidades. Chorou amargamente. A história é muito bela, mas é muito longa, meus irmãos. Para terminar, mesmo, Zósimo depois visita uma segunda vez, já para reencontrar, que ele queria estar com ela. Bem, e quando a vê, ela está morta. Está virada para o nascer do sol, encostada a uma pedra, com um rosto sem carnes, não é? E no chão, Santa Maria do Egito, antes de morrer, tinha pedido ao pai Zósimo que, quando lá chegasse, que a enterrasse naquele sítio. Bem, ele vê, chora durante horas, agarrado aos pés de Santa Maria do Egito, com saudades, porque já não ia ver mais em vida, e vê uma tábua, um pedaço de madeira, por ali perto, e tenta escavar o chão para abrir um buraco, para enterrar Maria do Egito, mas a terra era tão dura, que ele não conseguia. De repente ele vê um leão. E lembra-se que Maria do Egito tinha dito que nunca, em 47 anos, viu nenhum animal no deserto. E de repente o pai Zósimo vê um leão e fica assustado. Um leão no deserto é que até é capaz de ter mais fome do que os outros leões, pensou ele. Mas de repente vê que o leão estava ao lado do corpo de Maria do Egito. Então ele fala com o leão e pede-lhe ajuda. Vê, como é que nós pedimos ajuda a Deus, Deus não nos ajuda? Repetindo, como é que nós, se pedirmos ajuda a Deus, Ele não nos ajudará? Se até o leão que ali estava, depois de Zósimo lhe pedir ajuda-me com as tuas garras a abrir um buraco para enterrarmos a nossa querida Santa Maria, porque eu sozinho não consigo, e tu tens garras. E o que é que o leão fez? Escavou um buraco fundo. E Maria do Egito foi metida naquele túmulo, feito pelas garras do leão, a pedido de São Zósimo, que por amor a Santa Maria pediu, tudo é uma relação de amor. Zósimo, por amor a Santa Maria, pede ao leão que abra aquele buraco. E o leão sentiu o amor de Deus que habitava o coração do pai Zósimo, por Maria do Egito, e abre o buraco. E lá é colocado Maria do Egito, colocada. E o leão não come Zósimo. Vai-se embora para o centro do deserto e Zósimo volta ao seu mosteiro, passando o Rio Jordão. Nós, até o leão
Se sentir que há amor na minha palavra quando a dirijo, até o leão me ajuda. Quanto mais Deus não ajudará, queridas irmãos e irmãs. Quaresma é um oceano de águas turvas. A Quaresma é um oceano de águas turvas. Quando eu começo a grande Quaresma com as águas onde eu navego na minha vida. A Quaresma é um oceano de águas límpidas, alvas, cândidas e claras como o batismo, quando eu quero, amados irmãos e irmãs, transformar-me, transfigurar-me, banhado pelo sangue de Cristo que o Senhor derramou na cruz. Aí eu, que entro na Quaresma, ou entrei na Quaresma ainda manchado, por eu disse, a Quaresma começa inicialmente por ser um manancial, um oceano de águas turvas, porque eu vou sujo, eu vou emporcalhado por tudo o que eu vivi ao longo do ano, pelo que eu fiz, pelo que eu quero fazer, pelo que eu pensei, pelo que eu vou pensar, por tudo o que não foi amor na minha vida. E só depois, à medida que eu me adenso na Quaresma, é que eu me deixo lavar. Como alguém que entra, olha, dentro de um pequeno riacho, a primeira coisa, se estivermos cheios de cinza, a água do riacho fica cheia de cinza, não é? Ou de poeiras, até que ao fim dos minutos, a água do riacho corrente me lava. E já não há areia no riacho, já não há cinzas no riacho, só há água límpida e eu lavado. É assim que eu devo entrar na Quaresma, com aquilo que eu tenho do mundo. Infelizmente, não vou para a Quaresma puro, vou para a Quaresma para me purificar pelas orações da Igreja, que são todas as orações de todos nós, queridos irmãos e irmãs, com Cristo. Que o Senhor vos proteja, vos guarde e vos abençoe, para, já que chegamos até aqui, consigamos chegar ao dia da ressurreição mais parecidos, mais semelhantes, mais iguais a Maria, primeira a ser salva por Cristo, e mais semelhantes e mais idênticos a Cristo, seu Filho. Rei dos céus, Consolador, Espírito de bens e do ano da vida, livra nós, purifica-nos de toda a impureza e salva as nossas almas, tu que és bom. E a Santíssima... Glória a Ti, ó Cristo, nosso Deus e nossa esperança. Glória a Ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pai Santo, dá-nos a Tua bênção. Deus nos abençoe a todos, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Escola et despota. Gabriela, se preste, no Senhor da Cristiana. Vá para a missão aqui com Pedro. Para aqui, filho. Cantamos a oração. Para o diácono.